Olá, estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje o papo é sério. Afinal de contas, infelizmente o mundo está repleto de pessoas que nós chamamos de imbecis. É isso mesmo que você ouviu. Infelizmente, muitas pessoas têm comportamentos consideradas imbecis que trazem prejuízos, que trazem traumas, que trazem problemas, enfim. É muito complicado e às vezes você, por não saber do que significa exatamente tudo isso, acaba se envolvendo em situações bastante difíceis por conviver com um imbecil sem saber. O que é uma pessoa imbecil? Se eu fosse classificar uma pessoa imbecil, eu classificaria como alguém incapaz de perceber, compreender a realidade, interpreta as coisas da forma como quer, não tem esse potencial de compreensão e por conta disso tem uma atitude ou comportamento considerado estúpido ou ignorante. Pensando dessa forma, agora você já deve estar imaginando, nossa, assim eu já realmente conheço algumas pessoas. Quantas pessoas no mundo são assim? Com certeza alguém de sua convivência se comporta dessa maneira, que te deixa de cabelos em pé, te deixa irritado ou irritada porque você não sabe exatamente o que fazer com uma pessoa dessa, porque ela não tem esse potencial de compreensão. Em psiquiatria, nós consideramos uma pessoa imbecil uma pessoa que realmente tem um atraso acentuado de inteligência, uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de captação de informação. E exatamente por isso, passa comportamentos completamente ridículos e não tem capacidade nem ao menos de perceber que são ridículos, ou que tem uma atitude completamente inadequada, independente da situação. Antes da gente tomar determinadas atitudes, determinadas posturas, a gente tem que entender se, infelizmente, isso não foi influência da convivência com uma pessoa assim. A bem da verdade é que uma pessoa imbecil, ela incomoda o ambiente. E não adianta você se irritar, ficar nervoso ou nervosa, ficar estressado, gritar, porque essa pessoa, ela sempre vai achar que está certa. Errado é você. Porque o ângulo que ela enxerga o mundo é muito diferente da sua forma de enxergar. Lembrando que você consegue ter percepção do mundo, consegue se adequar às realidades do mundo e uma pessoa imbecil não tem essa percepção. Então, por exemplo, uma pessoa imbecil, ela sempre acha que é o último biscoito do pacote. Ela acha que é referência, ela acha que sempre está certa, ela acha que sempre é perfeita, que sempre é a que chama atenção. E você, por não ser assim e ter uma leitura de que aquilo tudo é ridículo, e às vezes as posturas são muito ridículas, diga-se de passagem, então você fica um tanto perdido. Como é que eu lido com uma pessoa assim? Mas antes de eu explicar para você como você lida com uma pessoa assim, eu vou te ajudar a identificar quem são os imbecis que convivem com você. Então, algumas dicas. Primeiro, pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção e não se dão conta do quanto são ridículos e de quanto sua postura é inadequada. Uma pessoa imbecil tem o seu próprio julgamento prejudicado, diga-se de passagem, pela dificuldade que apresenta. Então é uma pessoa que acha que sabe de tudo, uma pessoa que acha que está acima de qualquer pessoa, ela cria o próprio julgamento dela. Então não adianta você dizer nada, ela acha que é o máximo. E não adianta perder tempo com uma pessoa assim, porque você não vai conseguir convencer uma pessoa imbecil a mudar de ideia, porque ela não tem capacidade intelectual para isso. É uma pessoa que infelizmente apresenta um prejuízo de percepção. Outra característica que você precisa observar é daquele tipo de pessoa que acha que está acima de qualquer outra pessoa. Faz uma série de coisas erradas, mas acha que ninguém vai perceber, que ninguém vai observar. Todo mundo está enxergando que a situação está crítica, mas a pessoa ainda dá risada e acha que é o mais inteligente ali do momento. E é engraçado, né? Porque os comportamentos ficam tão ridículos, mas infelizmente o imbecil nem percebe. Outra coisa interessante que você precisa saber é que pessoas que apresentam essa característica, elas ficam estagnadas na vida, elas não crescem, elas ficam exatamente como elas estão sempre. Não vão para canto nenhum, não se desenvolvem, não crescem, não têm um olhar amplo para o mundo. Infelizmente é tudo muito limitado, mas elas acham que são melhores do que você. Outra coisa interessante das pessoas imbecis é que elas são educadas ou educáveis até um determinado ponto, mas a partir do momento
que ela percebe que você não dá importância para ela ou para todas as coisas que ela acha que são importantes, aí você vai conhecer uma pessoa imbecil de verdade. Porque ela vai esquecer tudo aquilo que automaticamente ela tentou te mostrar de educação e vai partir para grosseria, para ignorância e para tudo que possa ter um significado aí de falta de educação. Afinal de contas, desde quando uma pessoa imbecil tem educação? Agora, tem outro fator engraçado que também vale a pena eu dizer aqui para vocês. Infelizmente, todo imbecil se esconde atrás de uma pessoa que tenta apaziguar a situação. Sempre tem alguém ali do convívio, às vezes é um familiar, às vezes um esposo, esposa, amigo, que sempre tenta passar a mão na cabeça, tenta disfarçar, tenta fazer com que todos gostem daquela pessoa, porque afinal de contas aquela pessoa é perfeita, e joga confete e tenta fazer todo mundo acreditar que aquela pessoa vale a pena de se conviver. Mas no fundo, todo mundo sabe que não é bem assim. Caso você tenha que conviver com uma pessoa que apresenta essa dificuldade de leitura, essa dificuldade de percepção com a vida, algumas informações importantes para você. Primeiro, passe a ter um olhar mais crítico, um olhar mais observador com as pessoas que você convive. Você não precisa se afastar das pessoas, você precisa interpretar, entender, ter um olhar de percepção aguçada sobre as pessoas. Se todos soubessem fazer uma leitura emocional de outras pessoas, o mundo seria muito mais fácil. Outra coisa importante, não abrace para você todas as falhas, problemas, dificuldades que jogam para você, porque as pessoas imbecis têm a mania, como elas se acham ótimas e perfeitas, elas sempre vão apontar, criticar e falar alguma coisa a seu respeito, porque você não está dentro do padrão que elas criaram. Então pare de ficar abraçando, não é porque alguém criticou você que você tem que sofrer por isso ou abraçar essa situação. Não abrace. Outra informação aqui para você. Você não precisa mudar para poder cativar uma pessoa, independente de quem seja, muito menos uma pessoa imbecil. Que negócio é esse que uma pessoa saudável, com medo de não ter amigos ou de não ter afeto, enfim, de não ter uma vida afetiva, acaba se transformando num imbecil por tabela, tendo inteligência para não ser assim, só para poder se sentir fazendo parte do grupo? Será que você precisa disso? Eu acredito que não. Não mude suas características que são genuínas, que são interessantes, para cativar ou conquistar pessoas que não apresentam essas características. Não vale a pena, porque essa pessoa vai descartar em algum momento, por um fator simples: você não é imbecil. Nunca se machuque, se desagrade para agradar ninguém. Não vale a pena. Coloque na sua frente quais são os seus valores, quais são as suas formas de pensar, porque sempre vai valer a pena você respeitar isso. E procurar entender que, infelizmente, tem pessoas que não são como você e sempre vão ter um comportamento aí que não vai representar um comportamento muito bom, nem positivo, nem interessante. As nossas escolhas são muito importantes pra gente. E se eu pudesse dizer para vocês, para encerrar esse vídeo, que escolha vocês poderiam fazer, que seria uma das escolhas mais importantes que a gente tem que fazer, é a gente poder realmente se amar, se respeitar e escolher conviver com pessoas que são saudáveis, e caso isso não seja possível, que pelo menos você tenha uma leitura que te proporcione uma proteção emocional. Não adoeça por pessoas que são doentes. Tá certo? Um abraço especial para todos vocês. Se vocês puderem, se inscreva nesse canal. É só clicar na minha foto em azul aqui do lado ou me siga nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de poder ter vocês acompanhando todos esses vídeos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.